Olá, sejam bem-vindos. Meu nome é Emerson Mandeira. Vamos dar início aqui a um projeto organizado, estruturado pelo escritório Bandeira e Lopes, que consiste exatamente na gravação de alguns vídeos de curta duração para tratar sobre alguns temas referentes relacionados ao novo Código de Processo Civil. Mas antes de dar início a qualquer temática, eu gostaria de traçar com vocês aqui um raciocínio com referência às normas fundamentais. O que são essas normas fundamentais? São exatamente o caminho, a diretriz em que o sistema irá seguir. As nossas normas fundamentais caminham em direção à Constituição Federal. Então, as normas fundamentais previstas no novo Código de Processo Civil, ela caminha em direção à diretriz traçada pela Constituição Federal. Essas normas fundamentais, elas estão previstas na parte introdutória do novo Código de Processo Civil. Parte introdutória é essa que vai do artigo 1º ao artigo 12. E dessas normas fundamentais, elencadas no novo Código de Processo Civil, vou conversar com vocês a respeito do princípio da primazia do julgamento de mérito. Esse princípio da primazia do julgamento de mérito está prevista no Código de Processo Civil, lá no artigo 4º, que eu quero convidar a vocês a fazer essa leitura. Vamos lá. Diz o artigo 4º: as partes têm o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Vamos reler. As partes têm o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Da leitura desse dispositivo, nós podemos extrair dois princípios importantes. O princípio da duração razoável do processo, na parte em que o Código fala prazo razoável, e também o princípio da primazia do julgamento de mérito, quando o Código fala em solução integral do mérito. Esse princípio não é uma novidade. Ele já vinha sendo tratado lá na lei que fala sobre as tutelas coletivas. E também no Fórum Permanente de Processualistas Civis, o enunciado 372, também tratou sobre esse princípio, lá no artigo 4º. Diz assim o artigo 4º do enunciado 372 do Fórum Permanente de Processualistas Civis. O artigo 4º tem aplicação em todas as fases e em todos os tipos de procedimento, inclusive em incidentes processuais e na instância recursal, impondo ao órgão jurisdicional viabilizar o saneamento de vícios para examinar o mérito, sempre que seja possível a sua correção. Então, o que seria esse princípio da primazia do julgamento de mérito? Seria exatamente uma tentativa de se afastar do sistema processual aquelas chamadas jurisprudências defensivas, que são aquelas jurisprudências, que são aquelas decisões, que são aqueles julgados que davam muito ênfase às sentenças terminativas. Aí nós podemos citar vários exemplos onde justificam a existência dessa jurisprudência defensiva. Podemos citar aqui os casos das emendas genéricas, né? Podemos citar também os recursos de agravo de instrumento, onde eles não eram admitidos quando não se juntava aquelas peças obrigatórias e não se dava oportunidade da parte tentar sanar esse vício. Quem não se lembra também dos erros no recolhimento de guia recursal, onde quando ocorria isso, os juízes inadmitiam o recurso? Tudo isso é exemplo dessas chamadas jurisprudências defensivas. Com esse princípio,
com a vigência desse princípio, tenta-se exatamente o contrário. Afastar-se essas decisões terminativas e tentar solucionar o conflito propriamente dito. Então, para finalizar, eu vou trazer para vocês o artigo 317 do Código de Processo Civil, que é exatamente um exemplo do reflexo desse princípio da primazia do julgamento de mérito. Vejam o que diz o artigo 317. Antes de proferir decisão, sem resolução de mérito, o juiz deverá conceder à parte a oportunidade para, se possível, corrigir o vício. Então, finalizando o tema, é importante que a gente tenha em mente isso. A regra hoje é a solução do conflito. Todas as vezes que o juiz se deparar com um vício, ele tem que dar oportunidade para que a parte possa sanar esse vício. Ok? Muito obrigado.